Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Está entrando no ar o CJC News. Hoje vamos mergulhar num assunto que está muito envolvido no nosso cotidiano. Você já deve ter ouvido falar em sustentabilidade, meio ambiente, preservação dele, os cuidados que a gente precisa ter com a água, a terra, o ar que vivemos. Por isso, hoje a gente vai conversar com a nossa convidada, ela é bióloga, professora de biologia, Cristiane Dias. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, primeiro, bem-vinda por estar aqui com a gente, obrigado pela sua vinda, sua presença. A gente sempre quer abordar assuntos que têm a ver com a nossa realidade. Sim. E é muito comum hoje a gente ver notícias sobre desmatamento, queimadas, e parece que é uma manchete que no momento em que ela vem à tona, todo mundo fica alerta. Mas depois de alguns minutos... Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. O meio ambiente. Aqui em casa eu tenho água, eu consigo plantar, eu consigo ter a comida para comer e tudo mais. O meio ambiente vem, com o passar dos anos, pedindo socorro, né? E a gente vai falar muito sobre isso nesse programa. Mas antes eu queria convidar você a vermos juntos uma reportagem sobre o alto número de incêndios no Pantanal e partes do Brasil e os eventos climáticos extremos. São 2 tópicos que a gente vai abordar hoje. Vamos ver? Os incêndios florestais fora de época estão se tornando uma preocupação crescente em todo o Brasil à medida que as mudanças climáticas alteram os padrões climáticos e afetam os ecossistemas naturais. Esses incêndios, que ocorrem em períodos tradicionalmente mais úmidos, têm devastado áreas extensas, colocando em risco a biodiversidade, a saúde pública e a economia. O Pantanal, um dos biomas mais ricos e diversos do Brasil, está sofrendo gravemente com os incêndios fora de época. De 1º a 30 de junho, a área queimada no Pantanal chegou a 407 mil hectares, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa devastação equivale a 9 campos de futebol queimados por minuto, atingindo vastas áreas nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esse fenômeno, que vem se intensificando nos últimos anos, está diretamente ligado às mudanças climáticas e tem impactos profundos no ecossistema local e nas comunidades que dele dependem. Nós vimos aí o resultado e consequência de questões e fenômenos naturais. A umidade, o calor, né? Mas, às vezes, são incêndios também provocados pelo homem, ou pelo descaso do homem com o meio ambiente. Cristiane, é lamentável ver imagens dessa em que uma queimada destrói 9 campos de futebol por minuto. É muita coisa. É muita coisa. E desde o início do ano, né, até hoje, a gente já teve 781 mil hectares do bioma Pantanal devastado. A gente acompanha, assim, a gente vê e sabe da existência do Pantanal. E, por um tempo, é comum a gente achar o Pantanal é aquele espaço onde a gente pode fazer uma viagem, um safari no Pantanal, ver os animais e tudo mais. Mas não é apenas um local turístico. Não. Ele tem uma importância para o Brasil. É muito grande, né? É um bioma, é um dos biomas mais ricos que a gente tem no Brasil, né? Que, na verdade, o bioma é um conjunto de ecossistemas. Uhum. E a gente tem muita fauna, muita flora, né, que é muito importante para o nosso país. E a gente está vendo isso se perder. O Pantanal, ele fica concentrado ali na região centro-oeste. Isso, Mato Grosso do Sul. E nessa área, sendo bem sincero, a gente não ouve tantas notícias quanto a gente ouve da região sudeste, São Paulo, Rio, Minas, alguns estados do Nordeste, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tudo mais. O Centro-Oeste, às vezes, eu tenho a sensação que ele fica meio deslocado, né, esquecido. Ele só é lembrado nessa época. Só quando tem destruição dos biomas. A gente tem no Brasil vários biomas, né? Tem ali no Pantanal, a gente tem o bioma Cerrado, né, que fica um pouco mais para o Nordeste, né?
na Amazônia a gente tem a floresta amazônica, que é um super bioma. Sim. Mas o Pantanal ainda consegue ser ou superar a floresta amazônica pela riqueza de fauna e flora? Sim, mais da fauna. É mais mesmo? da fauna. É por isso que eu tenho um pouco de medo de ir na floresta amazônica, se é mais da fauna, enfim, eu tenho... Fico meio... Animais, tem alguns que a gente só gosta de ver de longe, né? Tem outros não. O Pantanal é um desses lugares que cobra essas coisas, tem a balde, né? Muita coisa. Mas assim, o incêndio acontece. E a gente viu ali que na reportagem que tem uma questão climática que envolve isso. É normal ter incêndios nesses biomas, mesmo que não tenha intervenção humana? Sim. Né? Questões climáticas. É normal? É normal. Por conta de raios, né? Nessa época do ano, a mata está mais seca, né? Então, o raio pode provocar o incêndio. Mesmo no inverno, que a umidade é mais presente, a mata ainda fica mais seca? Porque mesmo no inverno, a gente tem um tempo muito seco. Ah, entendi. Não tem tanta probabilidade de chuva. O que no verão e primavera tem bastante. É mais comum, né? É mais comum. Pela intensidade do calor. Sim. Quando você fala dessas queimadas, né, que é natural, por essas questões climáticas, qual seria a extensão do que é natural? Essa aí de 9 campos de futebol por minuto não é o natural, senão já teria se acabado há muito tempo. O que se espera, ou qual é a expectativa assim, olha, mais um ano, mais uma estação de inverno, o que a gente pode esperar de natural para acontecer no Pantanal ou em outro bioma? Olha, fica bem difícil, né? Por conta dessas intervenções do homem, né? A gente acaba perdendo o nosso ecossistema, a nossa fauna, porque a urbanização vai avançando. E quais são essas ações do homem que você gostaria de destacar para a gente, até para a gente esmiuçar um pouquinho? O desmatamento mesmo. Esse desmatamento, ele é uma consequência de empresas que trabalham com madeira, né? Ou que querem desmatar o campo para poder utilizar aquilo ali para uma outra coisa. Isso, a pecuária também precisa se desmatar para a criação de gado, né? Mas isso não devia ser controlado e legalizado, uma vez que não dá para uma empresa qualquer chega lá no espaço, vamos derrubar aqui, vamos botar os bois aqui e acabou. Não é assim tão simples, ou é? Então, a gente não tem esse controle, né, federal, na verdade. Né? Precisava de uma ação maior, mais florestamento, mais guardas florestais. A gente não tem, a gente quase não tem guarda florestal. Eu estava acompanhando uma reportagem que dizia que a quantidade de guarda florestal para extensão de Mata Atlântica ou do Pantanal, extensões de reservas biológicas, é quase que minoria, é um número pequeno, muito singelo. Pequeno, e quase não tem concurso público para a área. E investimentos, porque hoje a gente pode ter, de repente, poucos guardas florestais, mas existe a tecnologia de drones, né, e tudo mais. Como é que é o investimento nisso para nossa preservação? Pouco ainda, né? Tá tudo muito cru, se encaminhando ainda. A gente precisa de mais profissionais na área, né? Profissionais de TI para trabalhar com esses drones, né? E mais envolvimento da sociedade, que a gente não tem. Era esse ponto que eu queria que a gente chegasse. Eu não sou guarda florestal. Eu não moro próximo ao Pantanal, na região centro-oeste, mas o que eu posso fazer para beneficiar o meio ambiente e, se possível for, alcançar o Pantanal ou alcançar outro bioma? Começa com aquela... Não botar fogo, né? Os moradores têm costume de varrer a casa, né? Varrer o quintal, juntar as folhas e colocar fogo. Isso é muito preocupante, né? É uma ação que a gente não deve fazer. Né? Controle com lixo, não jogar em qualquer lugar, fazer essa separação em casa mesmo. Eu fui para biologia, né, depois de adulta, mas quando eu era criança, né, ainda não se falava de sustentabilidade e a minha mãe já separava o lixo. Sério mesmo? Em casa. Né? E eu perguntava a ela por quê. Não, isso daqui serve para alguém vender, então ela separava seco e molhado. Isso já era reciclagem, já era sustentabilidade. Né? E a gente fala muito, isso está muito no papel. E não tem campanhas de ações
para as pessoas que não têm tanto acesso, né, sobre isso. Então, a população fica muito vaga. É uma realidade, é um cuidado que você teve quando criança, mas atualmente eu vejo até em shoppings, em fast foods, as lixeiras, orgânico e não orgânico. E quando eu vou jogar fora, eu vejo a mesma coisa nos dois. Os dois. Qual a diferença? Para a gente deixar claro para as pessoas de casa. Orgânico, resto de comida. Isso é orgânico. O que não é orgânico? O plástico, o papel, o papelão, porque dá para ser reciclado. Mas eu acho que você acha que as pessoas têm preguiça de fazer isso, não sabem a diferença um do outro, ou para elas tanto fez, tanto faz? Não, sabem, né? Porque isso está se ensinando desde a educação infantil. Né? As cores das lixeiras para coleta seletiva, mas muito é o comodismo, né? O individualismo. Eu faço a minha parte e o resto... Bom, a gente está quase entrando no assunto do nosso próximo bloco, que é os cuidados que a gente pode ter. Voltando à questão dos incêndios, né? A gente passou por um período de uma grande seca em São Paulo, em alguns reservatórios, por falta de chuva, né? E depois de muitos estudos e análises, isso depois de alguns meses, foi observado que o desmatamento na floresta amazônica causou a mudança, né, da vinda de umidade, dos ventos e tudo mais para São Paulo, que trazia chuva, afetando uma grande parte da população que ficou sem água. O que essas queimadas, esses desmatamentos, muitos envolvidos com empresas de pecuária, como você falou, né, madeiras e tudo mais. Cosméticos também. Pois é. Tanto é que eles precisam trabalhar com sustentabilidade por esse motivo, né? Tem alguns aí que levam isso muito a sério, né? Eu acho muito bacana. Mas como é que essas coisas, essas queimadas podem chegar ao ponto de evitar chuva num lugar? Queria que você explicasse isso. Por conta do clima, né? A gente não tem esse vento, essa umidade que vem do norte por conta do desmatamento, né? Tirando as árvores, a gente perde a umidade, porque no norte o clima é equatorial, úmido, então chove todos os dias e a gente não vê mais isso. Então essa umidade acaba não descendo para o restante do país. Como é que é esse clima equatorial, só para a gente entender? Isso aí eu vi nas minhas aulas de geografia, porque quando a gente está começando biologia, a gente só aprende por... O nome biologia só vem lá quase para o ensino médio, ensino né? médio. E aí em ciências e geografia fala-se um pouquinho conversam, sobre... São duas disciplinas que conversam. Até hoje eu queria entender por que fala da mesma coisa em duas disciplinas. Podia juntar numa só para facilitar a nossa vida. Mas enfim, tá lá. O clima equatorial é esse que tem um costume de chuva... ele é muito quente e, ao mesmo tempo, úmido. Tanto é que chove todos os dias. A falta dessa chuva, a falta desse equilíbrio lá acaba ocasionando para a gente aqui prejuízo. Além da seca, quais são os outros problemas que a gente pode ter e talvez ainda não tivemos, mas a gente precisa ficar atento? Em relação a esse desmatamento lá, o que pode acontecer com a gente aqui no Sudeste, por exemplo? Falta de alguns alimentos, né? Porque o solo não estando rico para produzir, né? A gente pode sofrer com isso, né? Menos água também, porque a gente precisa da chuva para abastecer as bacias hidrográficas que nós temos. A gente no Sul, talvez a gente sinta dessa forma, né? A questão da água. No Nordeste tem áreas que tem uma entrega hidráulica boa, né, de água. Sim. Em compensação, tem outros também que são bem secos. Isso piora com esse desmatamento ou não? Eles, no Nordeste, aquela faixa do Nordeste que sofre com a seca, não é influenciado por esses desmatamentos? Porque já é o clima, né, do Nordeste, né? O bioma Caatinga já é um bioma mais seco, é um clima semiárido. Então, já tem essas fases do ano, que é seca mesmo, e que é mais úmido. E as pessoas até já estão habituadas, né, a essa realidade. Sim, já acostumaram com isso. A gente aqui, quando pega um calorzinho de 40 graus, a gente sofrendo, né? Lá, 40 graus é um clima... Porque venta também muito, então eles não sentem tanto, por conta do vento. Entendi. É por esse motivo que tem muitas produtoras de energia eólica no Nordeste, eólica, por conta do vento? Por esse motivo, por conta do vento. Beleza. Agora, esses extremos de temperatura, a gente vê
a gente passou por esse período aí no final do ano passado para cá, com as ondas de calor. Né, provocadas pelo El Niño. Agora, esse El Niño não fica localizado no Brasil, é de fora ainda. Não, vem do Pacífico. Exatamente. Vem e reflete aqui na gente. E a gente sente aqui. Tanto o El Niño quanto a Laninha também. Mas a Laninha tá meio fraca agora esse ano, né? Porque eu tô esperando esse frio todo, não chegou nada ainda direito. Eu costumo falar para os meus alunos que nós temos só 2 estações, calor e frente fria. É verdade. Agora, a gente não consegue mais identificar as 4 estações. É verdade. Agora, eu já tive depoimento de pessoas que foram a alguns estados do Brasil, como o Acre, que lá no Acre, a referência que eu tive foi a seguinte: aqui existem 2 estações, o calor e o pegando fogo. Lá não tem o friozinho, né? Tem os estados, é incrível, né? O mesmo país e os estados, eles são extremamente diferentes de um para o outro. Isso, tanto na cultura quanto na língua, né? E nas reações climáticas também. Na cultura lá do Acre, me fizeram provar aquele tacacá, meu irmão, aqui dali é muito difícil de tomar, porque ficou tudo dormente. É muito forte, mas enfim, vamos deixar a gastronomia para outro momento e vamos falar de biologia. A ideia de um país sustentável é muito batido em várias organizações mundiais, né? Você vê que levantam essa bandeira em todos os encontros de chefes de estados. Inclusive, nós vamos ter um agora, né? Em novembro, G20. Exatamente. E parece que é um tema repetido. Eu lembro não, tá, gente? Eu estudei, na época eu tinha 8 anos de idade, então não tem como lembrar do que foi a Eco 92, que foi um marco para visibilidade da sustentabilidade, do meio ambiente. Como veio à tona esse assunto, né? Exatamente. 92 para 2024 são mais de 30 anos. E a gente não viu ainda nenhuma mudança positiva para melhora. Desde 92 se fala sobre isso e sempre, precisamos melhorar isso, precisamos liberar menos emissão de gás carbônico. E as coisas assim, existe um prazo, existe uma organização, existe um documento assinado por esses chefes de Estado, mas a gente... no papel. Exatamente, por quê? Muito difícil. Né? Eu estava até comentando com os meus alunos essa semana sobre isso. A gente usar o ar-condicionado é um aparelho que emite gás de efeito estufa. Né? Então, assim, a pessoa acaba pensando nela mesma, não pensa num todo. E o que é a sustentabilidade? É usufruir dos recursos naturais hoje, pensando nas gerações futuras. E a gente não sabe como que vão ficar essas gerações futuras. Né? Como só se fala, o governo só fala, mas não tem ação. As ações que tem são poucas, pontuais, nas escolas, cada um na sua família. Só tem uma pergunta ainda desse bloco que a gente passou, que eu não fiz, eu queria que a gente destrinchasse um pouquinho antes de falar das práticas sustentáveis. Para essa empresa fazer ou causar um desmatamento para instalação de uma empresa pecuarista, né, para a criação de bois, ela precisa ter todo o aval de organizações, de agências de vigilância, liberação do espaço, da venda do terreno e tudo mais. Como é que conseguem essa documentação e essa autorização sabendo que pode provocar esse desmatamento e destruição do meio ambiente? Eles precisam estar trabalhando em contrapartida com sustentabilidade. No momento em que estão desmatando, eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm que dizer que vão fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que não faz, né? Isso fica no triste, papel. Né? Porque a falta de guardas florestais, de uma instituição empoderada para fazer. Fala-se muito sobre empoderamento de pessoas, mas também tinha que empoderar alguns órgãos de fiscalização. Exatamente. Aí não tem controle. Tem alguns que falam sobre o replantio, né? Sim. Sobre vamos desmatar, mas a gente, depois que tirar tudo, a gente vai replantar tudo de novo. Mas demora muito tempo, né? De uma hora para outra. De devastar é rápido, mas para reflorestar... A questão é assim, se reflorestassem, já era uma coisa demorada, né? Porque não se refloresta de uma hora para outra, são anos. Dependendo da área, se a área for queimada, é mais de 40 anos. Olha aí. Para se reflorestar.
porque o solo fica muito infértil. E em 40 anos, até se esqueceram daquela área ali. Sim. É impressionante. Talvez seja por isso que no governo passado havia a intenção de envolver os moradores, né? As tribos indígenas, A comunidade, né? A comunidade porque indígena. Conhece a região, conhece o solo. Mas isso também não foi muito bem aceito, muito bem visto pelas organizações de fora, né? Sim. Ou pelas outras forças contrárias. Bom, vamos falar agora sobre práticas sustentáveis. A gente comentou sobre a separação do lixo. Do lixo. Mas como é que funciona para separar o lixo num lugar, vamos trazer aqui para o Rio de Janeiro, uma comunidade dessas do Rio de Janeiro, em que às vezes a população ela é orientada a jogar o lixo lá na via principal, tudo misturado. A educação ambiental realizada em escolas consegue dar um resultado nisso? Sim, principalmente com os pequenininhos, né, que é a fase esponja, né, que a gente ensina que na torneira não pode ficar aberta enquanto escova o dente, de separar o lixo. Por isso que está tão embutido nas escolas, porque as crianças levam para casa. Isso daí, você fala de criança esponja, né? Fase esponja, porque eles realmente absorvem tudo e praticam isso. E chama a atenção dos pais em casa. Tá aí, mas tem coisas que eu venho comparando e analisando isso. Uma família com 5, 6 pessoas, eles podem ter um controle de gasto de água durante o banho, né? Abre o chuveiro, se molha, fecha, se ensaboa, lava o cabelo, abre, tira o sabão e acabou o banho. Um banho, se o banho demorar 10 minutos, tempo que ficou com a água aberta são 2 minutos. Isso. Não é muito o que acontece. Mas vamos imaginar que uma família consegue ter uma mentalidade e uma organização para isso ser dessa forma. Durante a limpeza da casa, fazem com menos gasto de água, né? Reutilizam a água da máquina de lavar para a descarga, né? Ou para lavar o carro. O quintal também, a quintal é comum, né? As pessoas lavarem. Mas uma família fazendo isso consegue ser um recurso, um cuidado sustentável a ponto de dizermos estou fazendo bem ao meio ambiente diante de uma empresa que não tem esse cuidado e tem um gasto. Tudo de empresas é muito grande. Muito grande. É muita energia, é muita água, é muito gasto, é muito espaço. Se a gente for comparar, vale a pena uma família dentro de casa ter todo esse cuidado se grandes empresas não têm esse cuidado? Não, tem que partir, né? Do macro para o micro. Né? Então, a gente tem essa dificuldade por conta disso, que muitas das vezes as pessoas pensam, mas eu estou fazendo, e a empresa tal que não faz? Sim, jogam um monte de coisa nos oceanos, né? De vez ou outra tem aquela derrubada de óleo na costa brasileira e fica imprópria para banho, e aí tem que fazer a limpeza. A Baía de Guanabara, aqui do Rio de Janeiro... Tem um projeto para despoluir que não sai do papel. A gente é muito bom em fazer coisas no papel. Exatamente. Agora, executar é outra coisa. E depois que executa, a gente também falha porque não temos a fiscalização adequada. E aí, quando temos a fiscalização adequada, a gente não tem a punição real. Para quem infringe as regras. Sempre existe uma forma... Não, mas eu prometo que vou fazer. Né? Eu tenho um ranço de jeitinho brasileiro. Para mim, eu acho assim, tá errado e ponto, final, acabou. Né? Esse negócio do jeitinho brasileiro me tira do sério. Porque a gente vê que a pessoa que deu o jeitinho vai se dar bem. Vai se dar bem. Mas um bocado de gente vai se dar mal por causa daquele jeitinho. Com certeza. Né? O jeitinho brasileiro para infringir uma lei de trânsito, que ela... beleza, não fui multado, não perdi, não levaram o meu carro... Ok, você se deu bem, mas as outras pessoas que são indiretamente atingidas por conta desse jeitinho que você deu, ninguém vai pagar pelo pato. São as pessoas que vão ter que assumir um problema que nem é delas, né? Sim. Dentro das casas, o que a gente pode fazer para cuidar melhor do nosso meio ambiente? Quando a gente fala de ambiente, né, a gente pensa fora, começa na nossa casa, né? O separar o lixo, mas não tem as cestas adequadas de acordo com a cor.
seco e molhado, porque a gente tem as pessoas que trabalham com reciclagem, né? E é uma demanda grande de reciclagem. A gente consegue reciclar quase tudo. Então, separar seco e molhado, orgânico, né? Resto de comida, que serve para adubo. Sim, verdade. Né? A casca de alimento, a casca de ovo, serve para adubo. E papelão, plástico, alumínio, tudo para reciclagem. Isso já faz uma diferença, né? Depois que o lixo é recolhido pelas empresas ou instituições, aqui no Rio a gente tem a Conlurb, que faz um trabalho muito bacana, e a gente já recebeu aqui representantes da Conlurb falando um pouco do dia a dia, né, e do empenho de trabalho da instituição. O que acontece com esse lixo que é reciclado? Como ele vai beneficiar o meio ambiente? A gente vai tirar um pouco do plástico que já tem, né? Que é um dos vilões da poluição, né? E a demanda do plástico cresceu muito, porque é muito mais barato, muito mais fácil de se manusear. Então, a reciclagem trabalha com isso, né? A gente vai ter menos demanda, porque a gente vai reutilizar aquilo que já foi usado. Entendi. Dessa forma, a gente diminui a produção do plástico. Diminui, porque é um dos maiores vilões da poluição, é o plástico. É mesmo? Não parece, mas é. Além do plástico ser um resultado de matéria-prima natural. Sim, do petróleo. Né? Você aí acaba extraindo ainda mais. Isso. E a gente o petróleo é um recurso não renovável. E é findável, né? Sim, uma hora ele vai acabar. Uma hora vai acabar. Que demore bastante, né? Porque a gente está precisa, preparado exatamente, para isso. Aqui no Brasil, a gente tem os resultados de petróleo em combustíveis, né? Mas tem lugares que ele mantém o aquecimento de uma casa, Sim, que é preciso. São as termoelétricas que trabalham com combustíveis fósseis. Pois é, aí complica um pouco. Agora, vamos lá, na escola, o que a gente pode implantar na escola, na educação ambiental, de forma efetiva, não só em papel, que as crianças vão ver ali, porque eles precisam ter uma questão prática da coisa. Eu costumo fazer isso com os meus alunos. O que você já fez? Sujou, a gente limpa. Assim, na própria sala de aula? Isso, e geralmente nas escolas tem os cestos, cada um com a sua cor respectiva ao material. Beleza. Incentivar, esse incentivo, né? Parte também, não usar o copo descartável, cada um vir com a sua garrafinha de casa, com o seu copo. Aí a gente economiza também, é menos plástico que é jogado fora. E aí a gente... são poucas ações, ou melhor, são pequenas ações que fazem diferença. O que a gente já pode ressaltar de algum alcance com esses pequenos atos que você conseguiria destacar para a gente já no meio ambiente? A gente tem menos poluição, né, em algumas cidades que já trabalham com isso. Né? Essa fase de separar o lixo facilita as empresas que recolhem o lixo, que muitas das vezes, igual lá onde eu moro, né, eu já coloco separado, porque eu sei que tem pessoas que reciclam, que já está lá escritinho já, que é reciclado, vai pegar. Então, quando... você escreve? Eu escrevo. Você sabe que você é uma das pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? Eu escrevo. Que barato. Porque tem as pessoas que eu sei que passam ali colhendo para não abrir, pegar Existem tudo. Aqueles coletores da instituição da Conlurb, por exemplo, e tem aqueles que trabalham com isso. Dessas organizações, né, que trabalham com reciclagem. Perto da minha casa tem 2. Olha aí, de uma forma também de ajudar as pessoas, né? Estão trabalhando, catando lixo. Todo trabalho é digno de salário, todo trabalho é digno de ser respeitado, né? E merece essa atenção. Na minha rua também existem aqueles que trabalham com isso e eles... Olha, eu fico às vezes impressionado que eles estão ali e ficam horas fazendo a reciclagem. Exatamente. Não é de um lugar, de um condomínio que faz a separação do seco e molhado, ou do que é papelão, do que é plástico. E eles fazem toda essa separação. E eles fazem isso na raça. Isso. E acontece isso nos lixões também. É verdade, eles vão é verdade. Nos lixões fazer essa separação. Por isso que é tão importante os lixões, eles serem organizados, eles não serem clandestinos. Isso. Né? Porque senão vira uma bagunça, prolifera doenças, animais nocivos, né? E tudo mais. Contamina o solo, os lençóis freáticos também, por conta do chorume. A gente recentemente reportou no jornal a demolição de construções ilegais, irregulares, né? Por conta dessa poluição de mar, água e terra. Por que essas construções irregulares são tão prejudiciais ao meio ambiente? Porque normalmente elas são feitas em reservas ambientais,
onde a gente tem uma flora específica, uma fauna específica, muitas das vezes endêmicas, e que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar, só vou encontrar naquela região. E essas construções acabam trazendo a extinção. Nesse momento que a gente observa essas irregularidades e retira essas casas, né, ou construções, essa semana teve no Rio de Janeiro, ali na Operação Ordo, né, na Zona Oeste, uma demolição de construções de comércio, né? Sim. Lojinhas para que as pessoas trabalhassem. E ali estava realmente causando esse prejuízo ao meio ambiente por conta dos locais que eles ficam, que às vezes impedem a passagem para limpeza, né, fluvial, e aí tudo isso acaba causando, né, as enchentes que nós temos nas épocas de chuva. Tá, então é um conjunto. É um conjunto. Né? Bom, Cristiane, eu quero agradecer muito pela sua presença hoje. Deu para a gente esclarecer bastante as coisas. A oportunidade. Que você e seus alunos aí possam desfrutar de um ambiente mais saudável através dos nossos cuidados. Todos né? nós precisamos, né? Você tem rede social, Cristiane? Tenho Qual sim. que você deixa para os... Não só para os seus alunos te seguirem, né? Para as pessoas conhecerem esse trabalho que você faz. Sim, é @CrisDias079. E eu posso aqui mandar um beijo para meus alunos? Um beijo para meus alunos do 6º, 7º, 8º ano do Colégio MOB e do 4º ano da Escola Municipal Professora Jupira Ferreira Correia. Tu pega do 4º ano até o 8º ano? Sou servidora pública no Fundamental 1 e no colégio privado eu pego o 2º segmento. Ah, pá, corajosa, né? Porque são duas realidades Sim. bem diferentes. Não estou nem me falando da realidade de privado e público, estou falando da realidade de Idade, 4º ano e 8º ano. São duas realidades diferentíssimas. Sucesso para você, para os seus alunos também. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.